a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje iremos falar sobre os elementos e os fatores do clima. Na aula passada, nós estudamos a atmosfera e verificamos que ela é formada por diferentes camadas de gases que ela regula o clima e ela possibilita a vida no planeta. Relembrando as camadas da atmosfera, nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera, também chamada de termosfera, e a exosfera. A nossa aula de hoje está concentrada nos fenômenos que ocorrem aqui na troposfera. Nela ocorrem os fenômenos meteorológicos e nós vamos trabalhar hoje os fenômenos que ocorrem dentro desta camada. É importante fazer a distinção entre dois conceitos básicos que é muito confundido pela maioria da população: tempo e clima. Mas o que é o tempo? O tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado lugar. Por exemplo, nesse momento onde eu estou, o tempo está ensolarado e o dia está quente. Isso é tempo. É a condição da atmosfera, o estado da atmosfera num determinado lugar. Onde eu estou está quente e ensolarado. Onde você está, pode estar nublado ou chovendo, pode estar frio. Isso é tempo. Então, o tempo ele é imediato. Ele é o aqui e agora. E ele vai variar, vai mudar, dependendo de onde eu estou no planeta. E o que é clima? Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo de um determinado lugar por no mínimo 30 anos. Ou seja, o clima é a análise do tempo por no mínimo 30 anos de cada lugar da superfície da Terra, para que a gente possa, então, atribuir características de temperatura, de umidade, de pressão e a essas características juntas chamá-las de clima. Na sala germinal, responda à atividade e identifique quais são os elementos do clima e quais são os fatores do clima. Falar da atmosfera, falar dos climas, é necessário entender a dinâmica climática que é conduzida pelos elementos climáticos e pelos fatores climáticos, outros conceitos que são muito confundidos pela maioria da população. Elementos do clima. Os elementos do clima define as características climáticas de determinada região. Os principais são a temperatura do ar, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Temperatura do ar. Temperatura do ar é a quantidade de calor existente na atmosfera, ou seja, é o grau de agitação das moléculas na atmosfera. A atmosfera é aquecida por irradiação. Parte da radiação solar, ao atingir a superfície terrestre, volta para o espaço e uma outra parte chega à superfície terrestre, onde ela é absorvida pela vegetação, pelo solo, pela água, pelas construções humanas e ela é irradiada por toda a superfície terrestre. Essa energia é absorvida pela atmosfera e é transformada em calor. O vapor d'água, o gás carbônico
E outros gases têm a propriedade de conservar o ar aquecido, funcionando como uma estufa natural no nosso planeta. Por dia nós podemos fazer a verificação da temperatura e aí nós temos a temperatura máxima, aquela mais alta durante o dia, a temperatura mínima é aquela que verificamos mais baixa durante o dia. Temos a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Há lugares cuja amplitude térmica é muito grande e lugares cuja amplitude térmica é pequena. Nos desertos, por exemplo, a temperatura máxima durante o dia pode chegar em torno de 60 graus e à noite, na madrugada, pode ficar inclusive negativa abaixo de zero. Logo, a amplitude térmica dos desertos e de muitas outras áreas no planeta é muito elevada. No nosso caso, na nossa região, a amplitude térmica é muito pequena. E temos ainda a média térmica, que é obtida através da soma de todas as temperaturas feitas ao longo de um dia, ou de um mês, ou de um ano, dividido pela quantidade de vezes que foi feita essa medição. A temperatura geralmente é medida em graus, pode ser da escala Celsius ou da escala Fahrenheit. Umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água contida no ar expressa em grama por metro cúbico. Já a umidade relativa, ela é obtida através da relação entre a umidade absoluta, que é o volume de vapor de água, e o ponto de saturação, que é o valor máximo de vapor de água que o ar consegue reter em um determinado local, em um determinado momento. Essa relação é expressa em porcentagem. Quando a umidade atinge o ponto de saturação, ou seja, chega a 100%, ela libera a água que cai sobre o solo em forma de precipitações. Como podemos perceber a umidade relativa do ar? Podemos ver de diferentes maneiras, através do orvalho, da neblina, do nevoeiro. Neblina e nevoeiro são a mesma coisa? Não. A neblina, eu tenho uma visibilidade superior a 1 km e no nevoeiro a visibilidade é inferior a 1 km. E a outra forma de se perceber é através das precipitações. A outra forma de se perceber a umidade relativa do ar é quando ocorrem as precipitações, que podem ocorrer em forma de chuva, de neve ou de granizo. Então, no momento que a umidade relativa do ar atinge seu ponto de superação, 100%, o ar não consegue mais reter essa umidade e aí ela vai cair, se precipitar, dependendo do local geográfico de um conjunto de fatores, poderá cair em forma de chuva, em forma de neve ou em forma de granizo. Falaremos disso mais adiante. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a força, é a pressão provocada pelo peso do ar sobre uma determinada superfície, expressa em milibar. Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas e mais elas se distanciam umas das outras. Como resultado, um menor número de moléculas em cada metro cúbico do ar e um menor peso, portanto, menor pressão atmosférica. Por outro lado, quanto menor a temperatura, quanto mais frio estiver no lugar, mais as moléculas se juntam. Logo, o ar fica com uma alta pressão. Então, ar quente, moléculas distantes, pressão atmosférica baixa. Ar frio, moléculas juntas, pressão atmosférica alta. Em regiões onde as temperaturas
são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. No entanto, em altitudes elevadas, ou seja, lá no topo das montanhas, que a temperatura é menor, o ar é rarefeito e, neste caso, a pressão atmosférica é menor. No nível do mar, o ar se encontra mais denso e também mais concentrado, e a pressão atmosférica é menor. Fatores que influenciam os climas. Os fatores climáticos determinam a dinâmica dos elementos do clima. A temperatura, a umidade e a pressão também são influenciados por um conjunto de características geográficas que existem no nosso planeta, como, por exemplo, a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade ou maritimidade, as correntes marinhas e os fatores antrópicos, a ação nossa, humanos. Latitude é o fator climático que influencia a distribuição diferenciada da energia solar sobre a superfície terrestre. Devido à esfericidade da Terra, o ângulo e a duração da incidência da energia do Sol determinam a temperatura da superfície, de modo que nas latitudes mais altas recebem radiação menos intensa do que nas baixas latitudes. As baixas latitudes, os raios solares incidem mais perpendicularmente sobre a superfície. As temperaturas médias são mais elevadas e a amplitude térmica anual são mais baixas. Essa região faz parte da zona tropical. Nas médias latitudes, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, os raios solares atingem a superfície em ângulo oblíquo, ou seja, mais inclinado. As temperaturas médias são mais baixas e a amplitude térmica anual é maior. Nas altas latitudes, ou seja, nas áreas polares, as temperaturas médias são as mais baixas do planeta. Nessa zona climática, os raios solares são quase tangentes aos polos. Assim, a energia que chega é distribuída por uma superfície mais extensa e a intensidade da energia do Sol é menor. Então, nós podemos dizer que nas áreas de baixa latitude, ou seja, nas áreas próximas ao Equador, faz mais calor. E nas altas latitudes, ou seja, nas regiões próximas aos polos, faz mais frio. Portanto, quanto maior for a latitude, menor a temperatura e maior a pressão do ar. Quanto menor a latitude, maior a temperatura e menor a pressão do ar. Altitude. A altitude possui uma relação inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior for a altitude de um lugar, menor será a temperatura e vice-versa. Essa condição está relacionada à pressão atmosférica, que por sua vez varia com a altitude. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, o ar torna-se rarefeito e, com isso, sua capacidade de conservação de calor é reduzida. Então, os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra. À medida que estamos mais longe da superfície, menor a temperatura. A pressão atmosférica é maior em lugares mais próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Portanto, quanto menor a altitude, maior a temperatura e maior a pressão. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão. Massas de ar. Uma massa de ar corresponde a um imenso volume de ar com temperatura, pressão e umidade relativamente uniformes.
É a atuação das massas de ar com características diferentes que vai influenciar a sucessão de tempo e na formação dos climas de uma região. O local em que uma massa de ar se forma recebe o nome de região de origem e vai dar características a esta massa de ar. Por exemplo, uma massa de ar que se forma sobre uma superfície coberta de gelo, como a Antártida, por exemplo, tem propriedades típicas dessa região, como temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Por isso, o estado do tempo em toda a área envolvida pela massa de ar é condicionado por suas propriedades. Quando essas massas de ar se deslocam de um lugar para o outro, vai progressivamente perdendo estas características e absorvendo as características de por onde ela vai passando. Então, uma massa de ar fria, na medida que ela se afasta dos polos em direção ao Equador, ela vai perdendo a frieza e vai ficando mais quente, mas ela também vai produzindo precipitações. Então, nós temos massas de ar que se formam sobre o continente, massas de ar que se formam sobre os oceanos e, portanto, aquelas que se formam sobre os continentes serão mais secas e também mais quentes, com exceção das que se formam sobre as áreas de florestas, e aquelas que se formam sobre os oceanos são mais úmidas. Com relação à latitude, as massas de ar podem ser classificadas em polares, tropicais e equatoriais. Se não vejamos as massas de ar que atuam no Brasil, vamos pensar no momento do verão, no momento do inverno. Aqui nós temos a ação da massa equatorial continental. Apesar de ser uma massa continental, ela está sobre uma área de floresta, ela é uma massa quente e úmida. Assim como a massa equatorial atlântica, ela se forma sobre o Oceano Atlântico, ela é uma massa quente e úmida. Aqui embaixo nós temos a tropical atlântica, ela se forma sobre o Oceano Atlântico, ela é úmida, porém tem menos umidade que a equatorial e ela é também quente. E aqui nós temos a massa tropical continental, formada sobre o continente sul-americano. Ela é quente, mas ela é seca. E por que ela é seca? Porque ela vai absorver as características de onde ela está. Aqui nós temos no inverno a massa equatorial continental. Ela sofre uma sístole, ela se contrai. A massa equatorial atlântica avança um pouco, relembrando, ambas são quentes e úmidas, portanto, nessas áreas onde elas atuam, teremos sempre muitas chuvas e também muito calor. Já na área onde eu tenho a tropical atlântica, ela vai sofrer a influência, a aproximação da massa polar atlântica, que vai se formar no Polo Sul. É uma massa, portanto, fria e trará durante o inverno o ar frio de lá, vai se misturando a massas de ar tropical que estão aqui, mas ela vai simultaneamente provocando duas coisas. O frio e o segundo, a chuva. Ar quente com ar frio, eu obrigatoriamente terei chuvas. Toda vez que chover e você sentir frio, é uma massa de ar polar que está chegando na sua região. Maritimidade e continentalidade. Na verdade, nós estamos discutindo a posição em relação ao mar. A proximidade chamamos de maritimidade e a distância do mar chamamos de continentalidade. Esses fatores também vão provocar alterações na dinâmica das temperaturas de uma região. Como a água tem as propriedades de armazenar calor por mais tempo, os lugares próximos aos oceanos apresentam amplitude térmica menor que aquelas situadas no interior dos continentes. Nas regiões litorâneas ocorre também diariamente o fenômeno das brisas marítimas e terrestres, onde se observa uma troca de energia térmica transportada pelo vento em regiões costeiras e do mar. Então,
A água do mar se aquece e se resfria muito lentamente. Por isso, nas áreas litorâneas, a temperatura é mais amena, a amplitude térmica é menor e são áreas bastante úmidas, que têm pluviosidade, chuva. As áreas situadas no interior dos continentes, elas se aquecem e se resfriam muito mais rápido, por isso tem uma amplitude térmica maior e por isso também tem uma redução das chuvas, da pluviosidade. A gente também tem uma inversão de temperatura quando comparamos o dia com a noite. Então, durante o dia, o ar sobre o solo terrestre aquece mais rapidamente do que o ar sobre a água. O ar aquecido sobre o solo, ele vai se expandindo numa corrente ascendente e cria uma baixa pressão na superfície, atraindo o ar menos aquecido e menos denso que está sobre a água do mar. Esse vento mais fresco, proveniente do mar, é tipo das regiões litorâneas e nós chamamos de brisa marítima. A direção dos ventos se inverte durante a noite porque o ar sobre o solo perde calor rapidamente enquanto a água do mar ainda conserva um certo calor. Então, agora o ar mais quente sobre a água, menos denso e ascendente, cria uma zona de baixa pressão. Em tais circunstâncias, o ar fica mais frio e denso sobre o solo e, por essa razão, ele move-se para o mar, gerando então uma brisa terrestre. Então, podemos dizer que durante o dia o vento sopra do mar para o continente e durante a noite sopra o inverso, sopra do continente para o mar. Correntes marinhas. O oceano cobre 3/4 da superfície e abriga 97% da água da Terra. A água do mar interage com a atmosfera e é parte do sistema de armazenamento e transferência de energia térmica do planeta. As correntes marinhas são caracterizadas como quente e fria de acordo com a região de origem. Aquelas que se formam próximas à área equatorial ou tropical são correntes quentes. Já aquelas que se formam próximas ou nas regiões polares são as correntes frias. As correntes quentes, elas amenizam o clima e elas trazem umidade, trazem chuva. Já as correntes frias, elas podem ocasionar o aparecimento das regiões desérticas, isso porque as águas frias fornecem menor umidade para a atmosfera. Fatores antrópicos. Os fatores antrópicos são aqueles causados por nós, pelos seres humanos. A dinâmica do clima é também influenciada por cada ser humano que vive no planeta. Isso vai desde a criação ou a formação da cidade, da pequena cidade a uma grande cidade, ao desmatamento, às queimadas, emissão de gases poluentes, inclusive pelas indústrias, ou pelos meios de transporte, a pavimentação das ruas, a verticalização das cidades. Todas essas ações em conjunto provocarão alterações no clima do nosso planeta. Mas dessas questões falaremos em uma outra aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.